Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 46 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 2 de outubro. Após 3 anos de trabalho, Lucrécia, Modesto, Manuel e os empregados da Fazenda Milagres comemoram a primeira colheita de maçãs sem praga. Rodolfo lê para Matias uma carta que Josué enviou, agradecendo por ter encontrado o caminho dele e ser feliz. Rodolfo conta para Matias que Juliano vai se casar com Lorena. Ernesto está muito doente e diz a Juliano que ele sabe que ele está com os dias contados, mas ele vai tranquilo porque a filha dele vai se casar com um homem que não apenas tem os pés bem firmes no chão, mas também é muito trabalhador. Teresa vai à delegacia e cobra resposta do assassinato do pai. Ela diz aos policiais que não vai ficar em paz até saber quem matou o pai e por quê. Lorena pergunta a Juliano para quem ele quer que envie o convite do casamento deles em São Pedro. Juliano diz que só para os pais e Manuel, porque para o irmão dele vão ter que mandar para outra cidade. Paulino está quase se recuperando. Lucrécia leva a primeira caixa de maçãs que colheram para o pai ver. Muito feliz, Paulino diz a Lucrécia que está muito orgulhoso dela, mas pergunta como está a vida sentimental dela, a sua felicidade. Lucrécia diz ao pai que está tudo bem, pede para ele não se preocupar, que Carmelo a respeita e com isso ela fica satisfeita. Na casa de Rio Branco, Renata diz a Carmelo que ele precisa entender que ela não está disposta a passar o resto da vida com esse maldito papel. Carmelo diz que desde o começo foi claro com ela e ela concordou. Rosário diz a Lucrécia que marcou com um médico especialista porque não é normal que depois de 3 anos ela não tenha conseguido engravidar. Lucrécia diz à mãe que não precisa falar com ninguém, que não engravidou porque simplesmente isso não a interessa. Rodolfo diz a Justina que ela mudou muito e para melhor. Justina diz que não sabe do que isso adiantou, porque se isso fosse verdade, há muito tempo ele estaria dormindo com ela. Delfina pergunta a Lucrécia se ela não quer mesmo ter um filho. Lucrécia diz que sim, mas não com o Carmelo. Matias, Paulino, Modesto e Rodolfo se encontram para jogar dominó. Justina se encontra com seu novo amante. Teresa diz a Assunção que é capaz de se casar com o primeiro que aparecer na frente da casa dela, só para obrigar Carmelo a lhe dar o que realmente lhe pertence. Rosário reclama com Renata porque a cada dia ela chega mais tarde em casa. Renata pede perdão à tia e diz que no escritório do advogado Odorica tem muito trabalho. Carmelo pergunta a Lucrécia se ela não se importa com o que ele faz. Lucrécia diz que não sabe porque ele está incomodado, pois desde o começo combinaram que cada um viveria a sua vida. Carmelo diz: Lucrécia, e se eu dissesse que já estou ficando cansado? Lucrécia diz: seria muito pior para você, e sai deixando Carmelo sozinho. Justina chega em casa e Rodolfo pergunta onde ela estava. Mentirosa, Justina diz que foi ao cinema na última sessão. Começa a festa de despedida de solteiro de Lorena e Juliano. Eles discutem na frente de todos porque Juliano não está se sentindo à vontade com os amigos dela. Lorena diz a Juliano que está cansada de ter que conviver com o fantasma da Lucrécia. Juliano agradece a todos, pede desculpas pelo que aconteceu e vai embora. Juliano liga para o pai e diz que não tem certeza se quer se casar com Lorena. Justina escuta Rodolfo dizendo para Juliano que sabe que o doutor Ernesto ajudou muito, mas ele não tem que se sentir obrigado a fazer uma coisa que não quer. Carmelo chega em casa muito bêbado e vê o pai no escritório.
Carmelo pede para o pai deixá-lo em paz e começa a gritar que ele já está morto. Assunção fica assustada ao ver o estado de Carmelo. Assunção tenta acalmar Carmelo e diz que não tem ninguém ali. Vai chegar um novo sacerdote em São Pedro para ajudar Padre Matias, e ele diz a Branquinha que eles terão que procurar outro lugar para ela morar, porque não lhe parece prudente ela dividir o mesmo espaço com o sacerdote mais jovem. Lorena pede desculpa a Juliano pelo que fez a noite passada. Ela diz que está insegura, mas promete que aquilo não vai mais se repetir. Lucrécia diz a Carmelo que ele não pode continuar assim, senão vai acabar internado no hospital por causa do exagero com o álcool. Carmelo pergunta se isso preocupa a ela. Lucrécia diz que não deseja nenhum mal para ele, e se ele conseguisse se manter sóbrio, a convivência naquela casa seria muito mais agradável para todos. Carmelo segura a mão de Lucrécia e diz que se pelo menos ela desse a esperança de que algum dia vai ser a mulher dele, Lucrécia aconselha a procurar em outro lugar e sai do quarto. Lorena envia o convite de casamento dela com Juliano para Teresa, Carmelo e Lucrécia. Lucrécia fica muito triste ao saber que Juliano vai se casar com Lorena. Paulino e Ernesto estão fazendo negócios agora. Paulino diz a Ernesto que foi um prazer fazer negócios com ele. Lucrécia diz a Manuel que Juliano vai se casar com Lorena. Manuel pergunta como ela ficou sabendo. Lucrécia diz que viu os convites e que não há a menor dúvida de que Juliano fez os convites chegarem na casa dos Sousas só para esfregar na cara dela. Rosário diz a Carmelo que se ele não fizer a sua parte, a Lucrécia logo vai pedir o divórcio e a única coisa que vai mantê-la unido a ele é um filho. Carmelo pede para Rosário não se preocupar, que ele está com tudo sob controle e não se meter na relação dele com Lucrécia, porque ele sabe como resolver. Teresa procura Manuel e pergunta se ele se casaria com ela. Manuel pergunta por que ela quer fazer isso. Teresa diz que é para o irmão dela lhe entregar o que herdou do pai. Teresa diz a Manuel que tem medo de que Carmelo gaste toda a herança que o pai deixou antes dela se casar. Manuel diz que não pode ajudá-la. Envergonhada, Teresa diz que não devia ter proposto nada, que é melhor ele esquecer e vai embora. Odorica aconselha Carmelo a ter mais cuidado com o seu dinheiro e diz que ele está sendo extremamente generoso com Renata. Carmelo manda o advogado se limitar a manter Renata trabalhando no seu escritório, que o resto é assunto dele.